Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Pastor Ricardo de Oliveira. É um grande prazer, uma honra sempre poder trazer algo para vocês. Alguma coisa que possa edificar, que possa abençoar, que possa trazer esperança, iluminação para as vidas de cada um de vocês. Eu me sinto um privilegiado por Deus por poder contribuir com o povo de Deus e com todos os amigos que são amantes do Evangelho de Jesus Cristo, que apesar de não estarem em uma denominação cristã ou evangélica, mas estão aqui no canal. Eu quero te agradecer por você estar aqui no canal, mesmo você não sendo uma pessoa que frequente uma igreja, porque aqui no canal há pessoas assim, e eu glorifico a Deus pela sua vida, por você estar aqui inscrito nesse canal, ouvindo a palavra de Deus e sendo por ela, com certeza, abençoado. Eu quero ler aqui um texto da Bíblia que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, versículo 1 e versículo 2. Portanto, dois textos da palavra de Deus, dois versículos da palavra de Deus, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bom, eu quero entrar aqui num assunto baseado neste texto que nós acabamos de ler para vocês, acerca do que Pedro declara aqui. Pedro, primeiro, ele evoca a sua autoridade apostólica. Pedro foi um dos homens mais próximos de Jesus. Pedro, inclusive, é tido como o chefe do colégio apostólico. Não queremos aqui dizer que Pedro foi o primeiro papa, não é? Isso já é uma outra discussão, já é um outro vídeo, já é um outro tema. E nós não queremos entrar aqui nesse mérito, né? Que se Pedro foi papa, se ele foi o primeiro papa, é uma outra discussão. Mas Pedro, todas as listas que nós vemos em que se enumera os nomes dos apóstolos, o nome de Pedro, podem perceber isso. Se é uma curiosidade que você não sabia, aprenda essa curiosidade, é interessante. Em todas as listas dos evangelhos em que se enumera o nome dos 12, o nome de Pedro sempre aparece em primeiro lugar. É interessante isso. Então isso fez com que os críticos tivessem a concepção de que Pedro, ele era o líder dos apóstolos, ele era o líder do colégio apostólico. Inclusive diz que em Jerusalém, as colunas da igreja lá em Jerusalém, era Tiago e era Pedro, as colunas da igreja lá em Jerusalém, dita pelo apóstolo Paulo. Então Pedro, ele evoca a sua autoridade de apóstolo, ele fala apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, ele era o enviado de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então, esses pontos geográficos aqui, esses locais aqui que são citados, vai nos dar a ideia da universalidade da epístola de Pedro. Tanto é que a epístola de Pedro, tanto a primeira como a segunda, ela é classificada como epístola universal, porque Pedro está escrevendo para a igreja em geral. O texto do versículo de número 2 é o qual nós queremos nos deter um pouquinho mais, porque nós temos uma doutrina, que essa doutrina ela gera muita polêmica, ela gera muita curiosidade e ela gera também muitas discussões, infelizmente. E faz até mesmo com que haja uma barreira entre irmãos, uma barreira denominacional, uma barreira de ego, né? De egocentrismo, porque um defende a doutrina de que o homem tem livre-arbítrio e o outro defende a doutrina de que o homem não tem livre-arbítrio. E nós encontramos esse texto aqui, que é uma verdadeira joia rara, uma preciosidade da Bíblia, para elucidar para nós, pelo menos no meu ponto de vista, eu entendo que esse texto aqui, ele traz uma elucidação acerca deste quesito, desta questão da eleição divina
e, consequentemente, essa eleição ela está associada com a predestinação, que é a doutrina da predestinação. A palavra predestinação é uma palavra de origem grega, que vem da palavra plorizo, e essa palavra, predestinação, ela quer dizer escolher de antemão, escolher antecipadamente. Né? Então, com isso, existe a predestinação radical. Existe aqueles que acreditam numa predestinação radical. E também existe um outro nome de outro tipo de predestinação, chamado predestinação fatalista. Ou seja, fatalmente você que é predestinado, nada fará com que você perca a sua salvação. Você está fatalmente predestinado. E fatalmente as pessoas que não são predestinadas, elas estão fatalmente condenadas. O nome dessa doutrina é predestinação fatalista ou predestinação radical. Será que as coisas são bem assim desse jeito? Vejamos o que Pedro ele nos ensina através das Escrituras Sagradas. Quero dizer também que essa doutrina da predestinação fatalista, no período apostólico e num período assim pós-apostólico, nos escritos do século II, essa doutrina ela não era ensinada nos círculos cristãos. Essa doutrina da predestinação fatalista, ela não tinha o cunho que foi dado a ela, primeiramente por Agostinho. Agostinho, em disputa com um outro homem da igreja chamado Pelágios, que acreditava na liberdade do homem, Agostinho ele opta por dizer que Deus é soberano e na sua soberania Deus faz aquilo que quer. Escolhe vasos para ira e escolhe vasos para misericórdia, baseado lá na epístola que Paulo escreve aos Romanos. Texto esse que deve ser muito bem interpretado exegeticamente. Não podemos nos precipitar e pegar aquele texto ali e fazer uma exegese precipitada. Temos que fazer uma exegese muito bem feita, a fim de que não incorramos em um erro que muitos incorrem. Respeitosamente, eu estou aqui dizendo isto. Na minha opinião, um erro muito grande você colocar Deus como aquele que faz acepção de pessoas, como aquele que escolhe pessoas. Umas, desde que nascem, elas já nascem perdidas. Não adianta se essa pessoa fizer o que fizer, que ela está fatalmente perdida. E não adianta o que a pessoa fizer, que ela está fatalmente salva. Ou seja, a pessoa pode até mesmo sair dos caminhos de Deus, que essa pessoa ela vai voltar de alguma maneira, porque há dentro desta concepção da predestinação a doutrina da graça irresistível de Deus. Ou seja, a graça de Deus ela é irresistível e não há quem resista à graça de Deus, e aqueles que são predestinados, eles ouvirão a voz de Deus. Eles ouvirão de alguma maneira ou de outra a voz de Deus que tocará os seus ouvidos espirituais e a sua consciência e, consequentemente, os seus corações. E eles se voltarão para Deus de alguma maneira, de alguma forma, eles estarão na presença de Deus. Ao passo que aqueles que não são predestinados, não adianta que eles não ouvirão a voz de Deus e, consequentemente, irão ser condenados. Ora, nós sabemos, à luz da palavra de Deus, quem lê a Bíblia conhece isso que eu vou falar, não é nenhuma novidade, nós sabemos que à luz da palavra de Deus existe realmente pessoas que a Bíblia chama de ímpias, que ela chama de joio, que ela chama de pessoas que serão realmente condenadas. Lá no capítulo 20 do livro do Apocalipse, no juízo final, nós vemos lá perfeitamente isto, que nem todos estarão com os seus nomes escritos no livro da vida. E nem tampouco quando os livros forem abertos, as mesmas encontrarão salvação. Isso é um fato da Bíblia. Jesus também falou, aquele que crê no nome do Filho de Deus, ele não entra em condenação. Isso significa dizer que aqueles que não creem no nome do Filho de Deus, eles entram em condenação. E Jesus fala que aqueles que creem no nome do Filho de Deus não entram em condenação, mas passaram da morte para a vida. O apóstolo Paulo usa muito a palavra destruição, que é o verbo destruição, né, o substantivo apolume.
Apolume, no grego, né, que é a palavra destruição. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo usa muito esse termo, apolume, para falar da condenação daqueles que irão ser condenados. Mas será que foi Deus quem condenou as pessoas? Ora, existem duas coisas que devemos tomar aqui como muito importantes. O mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que é justiça. Ou seja, a justiça de Deus e o amor de Deus, uma não é maior do que a outra. A justiça de Deus não é maior do que o amor de Deus, e nem o amor de Deus é maior do que a justiça de Deus. Elas são parte inerentes da natureza de Deus. Ou seja, tanto a justiça de Deus quanto o amor de Deus, eles estão equiparadamente no mesmo grau. Não há um amor maior, uma justiça maior, uma santidade maior. Todos os atributos inerentes à natureza de Deus, eles estão na essência do próprio Deus e estão de uma forma coesa, igual, e não há nada nos atributos de Deus que seja maior. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, o conhecimento de Deus, o poder de Deus, esses atributos inerentes à sua natureza divina, atributos morais e atributos de poder, né? Eles estão no mesmo grau, na essência do ser divino, no ser de Deus. A Bíblia nos dá essa revelação. Tá? E aqui no texto do versículo 2, está dizendo que são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O que seria presciência? A palavra presciência significa exatamente uma ciência prévia. Em termos bem simplificados para você entender, significa que Deus, ele conhece de antemão todas as coisas pela sua ciência. Ou seja, a ciência de Deus, ou seja, o conhecimento de Deus. Ciência aqui não é que Deus faça artefatos científicos, Deus não precisa disso. Toda a ciência está contida em Deus. Ele é o autor de toda a ciência. Ele é a própria ciência em essência. Então, o conhecimento antecipado de Deus, o conhecimento que Deus tem das coisas de antemão, segundo este conhecimento, Deus, ele sabe, conhece os eleitos. Deus elege a todos segundo a sua presciência. Ou seja, a presciência de Deus faz com que ele conheça quem estará na eternidade, porque para Deus, Deus é atemporal, meus amados. Deus não tem começo de dias nem fim de existência. Deus está acima do tempo. Deus é atemporal. Para Deus não existe passado, não existe presente e não existe futuro. Deus está acima de todo o tempo. O tempo é alguma coisa que encerra a existência universal, a existência do homem e a existência dos seres vivos. Todos os seres vivos e o próprio universo estão encerrados dentro de um cronograma, de uma cronologia, do Cronos. Ou seja, o Cronos é que administra, é que faz com que estejamos debaixo desse cronograma, vamos dizer assim, que o próprio Deus estabeleceu, já que o tempo é uma criação do próprio Deus, tá? Para criaturas, para seres, para constelações, enfim. Houve um tempo que o universo não existia, houve um tempo que o universo passou a existir. Haverá um tempo que a Bíblia diz que o universo ardendo se desfará pelo fogo e deixará de existir, e Deus fará novos céus e nova terra, nos quais habitarão a justiça. Então, entendemos que o tempo é alguma coisa que é criado por Deus, mas chegará um tempo que o próprio tempo deixará de existir. E que tempo é esse, pastor Ricardo? É o tempo das eras eternas. É o tempo em que nós entrarmos nas eras eternas, em que o juízo final já for expedido, em que a justiça de Deus ela irá levar aqueles que estão com os nomes escritos no livro de Deus, chamado livro da vida. Os tais irão exatamente entrar no gozo de Deus, no gozo eterno, na vida eterna, e os que não estão escritos no livro da vida entrarão na eternidade com a perdição eterna.
conforme disse lá o profeta Daniel no capítulo 12, que muitos que estão no pó da terra ressuscitarão. É até um rapax legúmenum, né? Ou seja, uma passagem sugênese, uma passagem única no gênero, né? Porque não existe no Antigo Testamento um texto tão claro, profético como aquele. Então, alguns até advogam que Daniel é um escrito tardio. Isso é coisa dos críticos, os críticos da modernidade, os críticos que não têm na sobrenaturalidade da profecia a sua crença, e eles dizem que o livro de Daniel é tardio, por isso que fala de ressurreição, já que isso não era inerente lá nos ensinos dos profetas, pode-se dizer assim. Mas não é bem assim. Nós vemos o conceito de ressurreição em Ezequiel. Em Ezequiel 37 nós vemos lá o conceito da ressurreição. Ok? Então, queridos, como entender a predestinação? Podemos entender a predestinação, sim, nesse viés interpretativo. As pessoas são predestinadas mediante a presciência de Deus. Deus sabe se você vai ser salvo, se eu vou ser salvo, se eu vou ser condenado ou se eu não serei condenado. Deus conhece. A presciência de Deus que faz com que sejamos eleitos, segundo está dizendo Pedro aqui, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai. Em santificação, quem é eleito de verdade se santifica para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, ou seja, é obediente e atenta para a aspersão do sangue de Cristo que nos liberta de todo pecado. Se andarmos na luz como ele na luz está, 1 João capítulo 1, versículo 7 nos diz essa verdade. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não há pecado que o sangue de Cristo possa deixar de purificar. Ele purifica de todo. Seja qual pecado que você imagine ou não imagine, o sangue de Cristo tem esse poder. Então, pelo sangue de Cristo, para a obediência, para a santificação do Espírito, é que nós fomos eleitos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, queridos, essa questão de arminianismo e essa questão de calvinismo, isso foram coisas que aconteceram no período da Reforma Protestante, lá no século XVI. Foi ali que começou-se a falar de arminianismo, de Jacobus Armínio, um teólogo holandês, e de John Calvin, ou João Calvino, teólogo suíço. Foi ali então que se criou um sistema arminiano e criou-se um sistema calvinista, para que você possa entender. Antes do sistema calvinista, antes do sistema arminiano, haviam alguns rudimentos desta doutrina, né, da predestinação fatalista e do livre-arbítrio, que dá liberdade para o homem escolher ou rejeitar a graça de Deus. Havia alguns rudimentos, mas quem foi os codificadores tanto do livre-arbítrio quanto da soberania absoluta de Deus? Nós cremos que Deus é, claro, soberano, mas uma coisa é você dizer que é Deus soberano, outra coisa é você dizer que esse Deus soberano é um Deus que, desde antemão, mesmo você já estando no ventre da tua mãe, você já está condenado. Então, vemos nisto daí uma injustiça de Deus, uma injustiça divina. Porque não dá sequer a oportunidade da pessoa ter um contato com a palavra de Deus. Agora, como as pessoas são eleitas? Elas são eleitas pela ótica de Deus. Nós temos que entender essa revelação da predestinação pela ótica de Deus e não pela ótica do homem. Porque o homem cria sistemas dogmáticos a fim de dizer que fulano ou beltrano é um predestinado, ciclano e ciclano não é predestinado. Sendo que houve um grande teólogo, até contemporâneo nosso, que é John MacArthur. Ele disse o seguinte, que ele orava a Deus todos os dias para que Deus pudesse predestinar os seus filhos e os seus netos e os seus parentes. Ora, ele não tinha certeza que os filhos dele, os netos dele, são predestinados. Ele orava a Deus todos os dias para que a sua prole estivesse dentro do rol dos predestinados.
Então veja que essa doutrina da predestinação fatalista ou radical, ela gera na pessoa uma incerteza, porque a pessoa ela não sabe se está na igreja e se ela é uma das predestinadas de Deus, ou se ela está entre os eleitos de Deus, entre os escolhidos de Deus. Isso traz uma angústia na pessoa, porque a pessoa vive sempre na incerteza. Por mais que a pessoa tente dizer que não, claro que vai gerar uma incerteza. Vai ter uma hora que a pessoa ela vai cometer um deslize, ela vai cometer uma falha, ela vai cometer alguma coisa que não condiga com uma atitude cristã, porque nenhum de nós são supermans espirituais ou supergirls espirituais. Então a pessoa vai cometer uma falha e essa falha vai fazer com que a pessoa comece a pensar: será que eu realmente sou um predestinado, um eleito de Deus? Porque os pecados, as falhas que nós cometemos nos acusam. A consciência que não é cauterizada, ela é acusada quando nós falhamos, quando nós erramos. Então a pessoa pode gerar no coração dela o perigo de ela pensar que ela não é uma salva, de que ela é uma condenada, uma predestinada à condenação. Então, queridos, sabemos que a graça de Deus é poderosa, sabemos que a graça de Deus é atuante, sabemos que a graça de Deus ela é ilimitada, ela é para todos os homens, mas uma coisa nós acreditamos. Nós cremos que a graça de Deus, apesar de ser poderosa, de ser ilimitada, ou seja, queremos dizer com graça limitada, uma graça que abrange toda a raça humana. Todos podem entrar e ser abrangidos, abraçados pela graça inaudita, soberana de um Deus inaudito, soberano e ilimitado em perdoar. Todos podem. Mas cremos também que Deus não criou autômatos, Deus não criou robôs, Deus não criou ciborgues que só fazem aquilo que Ele predeterminou que fizessem. Ou seja, Deus predeterminou que você vai ser salvo e você vai ser um ciborgue da soberania de Deus. O livre-arbítrio, apesar de não estar registrado na Bíblia não existe a palavra livre-arbítrio, mas é interessante que as pessoas que creem na doutrina da Trindade, você não vai achar a palavra Trindade, que essa palavra foi cunhada por Tertuliano. Tertuliano é que falou pela primeira vez da palavra latina, inclusive é uma palavra de origem latina, a palavra Trinitas. E daí veio a palavra Trindade, quer dizer 3 em 1. Então, não está na Bíblia. A própria palavra Bíblia, ela não está na Bíblia. Ela não está contida na Bíblia. Então as pessoas creem, mesmo assim, na palavra Bíblia. Então, meus amados, tomemos muito cuidado, tenhamos muita atenção, porque a doutrina da predestinação, ela é bíblica. Ela está na Epístola aos Romanos e ela está na Epístola aos Efésios, é ensinada pelo apóstolo Paulo. E é um erro muito grande nós dizermos, não, na Bíblia não existe predestinação. Existe sim. Ela está registrada tanto lá na Epístola aos Romanos quanto na Epístola aos Efésios, onde Paulo ensina claramente a doutrina da predestinação. Agora, é um erro nós aplicarmos uma hermenêutica e exercermos uma exegese que faça com que essa predestinação, que é bíblica, que é ensinada pelo apóstolo Paulo, que essa predestinação ela seja uma predestinação fatalista e uma predestinação radical. Aí é um grande erro nós pensarmos desta maneira, tá? Eu não estou aqui falando como assembleiano, que sou da Assembleia de Deus há 40 anos e meses, e 6 meses e alguns dias, tá? Não estou aqui falando como assembleiano, mas estou falando como ledor da palavra de Deus e como aquele que conhece os nossos irmãos que creem na predestinação, e muitos deles são tão radicais que costumam até brigar, discutir, né? E perder até a amizade. Uma vez eu conversando com o irmão se exasperou, porque ele acreditava na predestinação fatalista, ele se exasperou e ele ficou meio balançado comigo, inclusive na amizade. Que não incorramos neste erro de brigar por causa de dogmas soteriológicos
ou cristológicos, ou seja lá, qual tipo de dogma que você é tão radical dentro dele que você não pode abrir um pouco a mente. Muitos só pensam assim e não pensam assim, com a mente voltada para você entender os dois lados da moeda e ver méritos tanto de um lado quanto do outro. Isso é ter a mente aberta. Isso é ser complacente e isso é ser irmão. É quando você vê que, mesmo na diversidade, na diferença de opinião, ainda assim nós podemos ser irmãos, sentarmos à mesa e participarmos da mesma comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Eu deixo aí esse vídeo. Eu sei que o assunto é muito extensivo, é um assunto que já vem de muitos séculos. É um assunto que, inclusive, quando há debates, eu costumo ver muitos debates na televisão envolvendo esse tipo de assunto, de predestinação e de livre-arbítrio. E é um quebra-pau muito grande, não se chega a um consenso. E, normalmente, quem é ligado à pessoa que está defendendo o livre-arbítrio vai continuar sendo, e a pessoa que é ligado àquele que crê na soberania absoluta, sem o livre-arbítrio do homem, porque dizem que o homem, quando pecou, perdeu o livre-arbítrio. Eu acredito que não é bem assim. Tanto é que no episódio de Caim, Deus ele dá a Caim uma opção. Preste bem atenção no texto lá de Gênesis capítulo 4. Antes de Caim matar Abel, Deus dá uma advertência para Caim. Deus fala, olha, o mal, ele vai, vou falar em termos assim, bem assim, vou subliminar e vou assim, parafrasear. Deus disse para Caim da seguinte maneira, né? Olha, o mal vai se assacar contra você, vai se lançar contra você, mas a você cabe dominá-lo. A você cabe dominá-lo. Em outras palavras, se ele podia dominar o mal que seria lançado sobre o coração dele, para ele depois matar o próprio irmão, que ele matou o próprio irmão, significa, se ele podia dominar o sentimento de maldade que ele matou o próprio irmão, significa que ele poderia exercer um livre-arbítrio. Então, como é essa história de dizer que o livre-arbítrio, só o homem que estava lá no Éden, chamado Adão, é que tinha livre-arbítrio e a sua mulher Eva? Já que lá no capítulo 4, pós-queda, Deus está dizendo para Caim que o mal jaz à porta dele, mas a ele caberia dominar esse mal. Ou seja, ele poderia escolher em não matar o irmão dele. Então isso é uma prova já lá no Gênesis que o livre-arbítrio, ainda que essa palavra não esteja registrada no livro, tá? Mas essa palavra ela tem conotações que estão diante dos nossos olhos ao lermos determinados textos, inclusive esse texto que eu acabei de citar agora aí. Jesus mesmo falou que Marta escolheu a melhor parte, naquele episódio de Marta e Maria, né? Falou, ela escolheu a melhor parte, mostrando que o homem tem livre-arbítrio. Ela escolheu estar aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Ao passo que a outra estava ocupada com as coisas de dentro de casa, com as coisas desse século. Ela podia parar um pouco para poder ouvir Jesus, mas ela preferiu cuidar das coisas da casa. Já a outra ficou aos pés de Jesus, as duas irmãs de Lázaro, de Betânia, e Jesus falou que ela escolheu a melhor parte. Olha aí, Jesus falando acerca disso. Se lermos, por exemplo, mais um exemplo, o capítulo de Deuteronômio, capítulo 28, se a minha memória não falha, as bênçãos decorrentes da as bênçãos decorrentes da obediência e os males decorrentes da desobediência, as maldições decorrentes pela desobediência. Nós vamos ver que ali o livre-arbítrio está muito bem colocado ali. No livro de Josué, Josué vira para o povo e fala, escolhei, pois, a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou ao Senhor. Eu, porém, em minha casa, serviremos ao Senhor. Vejam que Josué está falando de adoração, de servir a Deus. Ele está dizendo que ele e a casa dele iriam servir ao Senhor. Em outras palavras, ele escolheu, juntamente com a casa dele, com a beit dele, né, servir a Deus, com a família, com a mispahá dele, né, servir a Deus. Então são exemplos veterotestamentários,
é que o livre-arbítrio não deixou de existir como muitos pensam. Então, pare para pensar sobre isso um pouquinho, ok? E reavalie a sua soteriologia, ok? A sua doutrina soteriológica. Não seja tão radical. Ainda você continue crendo na soberania absoluta de Deus, mas baixe um pouco a bola, né? Baixe um pouquinho essa radicalidade. Tenha mais complacência com quem pensa diferente, com aqueles que pensam que há livre-arbítrio. Pense diferente, sabe? Compreenda também o outro lado, ok? Isso vai ser bom e vai te fazer muito bem, ok? Que Deus então possa abençoar a todos. Espero que esse vídeo possa trazer edificação e possa trazer bênção e elucidação um pouquinho só para você acerca deste tema tão complexo que é a predestinação do homem e o livre-arbítrio do homem, né? Soberania de Deus, livre-arbítrio. Eu creio que não é como muitos dizem, né? Soberania de Deus versus livre-arbítrio. Eu creio que não existe soberania de Deus contra o livre-arbítrio. Eu creio que Deus é soberano e ele também permite que o homem tenha livre-arbítrio. As duas coisas estão coadunadas, estão irmanadas para a bênção da salvação do homem ou para a rejeição do homem, lamentavelmente, e sua condenação. Ok? Então não esqueça de dar aí o like, o joinha, não esqueça de dar comentário. Estou observando que o pessoal está comentando pouco. Comentem mais nos vídeos, dê a sua participação, ok? Dê a sua palavra lá, coloque o like, dê o joinha. Se você conhece, pegue lá do YouTube e compartilhe o vídeo, que isso é muito importante, pegar do próprio YouTube lá, do canal, e compartilhar para as pessoas do Face, do Messenger, do WhatsApp, de grupos familiares, pessoas que estão doentes, internadas, enfim, compartilhe esse vídeo para abençoar outras vidas, ok? Que Deus então possa muito abençoar. Ah, outra coisa, não esqueça de ativar o sininho quando tu se inscrever, porque você vai saber que eu estou gravando um outro vídeo e o YouTube vai te avisar. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa te agraciar cada vez mais com a sua bênção. Até o próximo vídeo, querendo Deus, graça e paz, shalom.